Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. No vídeo de hoje eu quero conversar com vocês, na verdade, explicar um pouquinho mais sobre o que é a baixa visão. Esse tema é um tema que confunde muitas pessoas, principalmente as pessoas que enxergam, né, o grupo das pessoas que a gente chama de videntes, porque elas meio que não entendem como assim você consegue fazer o seu café tranquilamente, sem nenhuma dificuldade, porém você não consegue atravessar a rua. Explica isso, como é que funciona? Você tá vendo ou você não tá? Se você caiu aqui de paraquedas, seja muito bem-vindo. Meu nome é Ruana. Aqui nesse canal eu falo sobre a minha deficiência visual, né, que é a baixa visão, e é sobre ela que a gente vai falar hoje, é sobre ela que eu vou destrinchar aqui e falar para vocês um pouquinho mais, né, o que eu consigo ver, o que eu não consigo, qual é a diferença, enfim, tentar te explicar de uma forma clara, resumida e direta ao ponto para que você possa sair desse vídeo esclarecido e entendido do que é a baixa visão, para quando alguém te parar na rua e falar tenho baixa visão, você saber exatamente o que essa pessoa está dizendo. Caso você tenha interesse em colaborar aqui com o meu conteúdo, aqui embaixo no link na descrição tem meus links de afiliado, tanto da Amazon quanto do Mercado Livre. Comprando qualquer coisa, não precisa ser as coisas que eu indico aqui, você me ajuda com uma pequena comissão, que é uma excelente forma de você contribuir com esse canal, que ainda não é monetizado, infelizmente. Mas bora para o assunto, eu acho que eu já me enrolei muito aqui. O que é a baixa visão? Vamos imaginar que a sociedade ela é dividida em 3 grandes grupos, certo? Aqui tem o grupo das pessoas que enxergam, as pessoas que são chamadas de vidente. Aqui do outro lado, na outra ponta, tem um grupo das pessoas que são cegas, que ou elas não enxergam realmente, ou elas têm uma visão realmente bem pouca mesmo, que é considerado cego, certo? E aqui no meio tem o temido baixa visão. Por que que eu coloco ele aqui no meio? Para tentar explicar didaticamente para vocês a diferença entre esses grupos. O baixa visão, ele enxerga, mas ele não enxerga tanto para estar aqui nesse grupo. O baixa visão, ele enxerga, portanto, a visão dele ainda não se qualifica aqui, se qualifica nesse meio termo. Isso significa dizer para vocês o quê? Que vai ter coisas que eu vou conseguir enxergar, porém vai ter coisas que eu não vou conseguir enxergar mesmo que eu tenha ajuda. E em outros momentos vai ter coisas que uma lupa vai me ajudar e eu vou conseguir enxergar. Por exemplo, eu tenho aqui um frasco de molho que está aqui na minha mesa, peguei agora para usar de exemplo. Ó, vamos lá. Molho de pimenta verde. Esse nome molho de pimenta verde eu consegui ler tranquilamente. O nome da marca, Marisa também. Só que vocês observam que tem outro nome aqui embaixo do nome Marisa. Isso aqui eu já não consigo ver porque a letra é pequena. Aí tem outra coisa aqui, ó, também, que eu tentei forçar aqui para ler, mas não consegui. Ou seja, eu consigo identificar que tem alguma coisa aqui, porém eu não consigo ler com o meu olho. Talvez tirando uma foto, dando zoom, eu consiga ver. O mesmo vale para o quadro, né? Quando eu estudava, ou uma pessoa que tem baixa visão estuda atualmente, ela consegue ver o quadro ali, consegue ver que tem alguma coisa escrita ali, porém ela não consegue ler, ela não consegue enxergar ao ponto de olhar, bater lá e ver. Tem o nome molho, tem o nome tomate, ela não consegue. Ela só consegue saber que tem o quadro, que está escrito alguma coisa ou não, isso a gente consegue diferenciar, mas a nossa visão não é tão boa ao ponto de ler o que tem ali e passar para o nosso caderno. E aí que entra a confusão, né? Porque as pessoas não entendem. Como assim? Você consegue enxergar o quadro, consegue enxergar que está escrito, mas não consegue identificar o código, digamos assim, para poder copiar no seu caderno? Pois é, minha filha, é coisa da baixa visão. É um pouco difícil de explicar para vocês exatamente como que é a visão do baixa visão, porque eu não tenho um parâmetro para comparar para vocês. Por exemplo, eu nasci assim. Desde o meu primeiro dia de vida eu tenho baixa visão. Então eu não sei como é enxergar 100% para poder dizer para vocês, é desse jeito que vocês enxergam, é desse jeito que eu enxergo. A única forma que eu tenho de tentar explicar de um jeito que vocês entendam é isso, usando aqui elementos da vida real e mostrando para vocês, olha, isso eu consigo, isso eu não consigo. Uma coisa que eu observei aqui nesse frasco agora e que eu lembrei de falar para vocês é em relação ao contraste. Isso aqui tem muitas pessoas que não entendem. O contraste na baixa visão, ele é muito importante. Por quê? Não adianta só estar grande,
que provavelmente a gente não vai ver. Ou, às vezes, dependendo, se tiver um contraste bom e a letra não estiver nem tão grande, a gente consegue enxergar. Então, por exemplo, vamos lá. Aqui nesse molho de tomate tem algumas coisas que estão escritas na fonte preta, tá vendo? Eu não consigo ler o que tem, porque a letra está um tamanho formiga, não tem como. Tem também aqui a tabela nutricional. Vocês observem que eu consigo ver o que é. Eu consigo identificar que é uma tabela nutricional. Mas ler o que tem aqui, a quantidade de carboidrato, de proteína, essas coisas que tem na tabela nutricional, eu já não consigo. Meu olho já não consegue fazer isso. Provavelmente, como eu falei para vocês, tirando uma foto, dando zoom, eu vou conseguir ver. Mas tem coisas que nem com uma foto ou dando zoom eu vou conseguir ver. Eu vou pegar aqui um exemplo para mostrar para vocês, vai ficar. Agora vocês vão entender como funciona a questão do contraste na baixa visão. Eu tenho aqui duas embalagens de Coca-Cola, certo? Uma que é da Coca-Cola tradicional, que é essa aqui que está no branco, e essa aqui que é a Coca-Cola Zero. Vocês percebem que tem uma diferença entre elas, né? Ambas são no material vermelho, porém a cor da escrita é diferente. Essa aqui a escrita está no branco. Vocês observam que tem um contraste aqui, que eu bato o olho e eu já consigo ver. Porém, nessa aqui, por estar no preto, eu bato o olho e eu não consigo. Por mais grande que seja, isso aqui já fica difícil. Para eu conseguir ver esse nome aqui, eu tenho que realmente enxergar assim, ó, colar no meu olho para conseguir. Sendo que esse aqui, de longe daqui, ó, eu já consigo ler o nome Coca-Cola. Eu já consigo identificar. Então, aí que vocês vê que o contraste, ele é importante. Não basta estar grande. Basta ter o contraste também para a gente conseguir enxergar. Por exemplo, aqui na lateral, deixa eu virar aqui também, tentar. Na lateral tem umas letras minúsculas, nas duas Coca-Cola, certo? Essa aqui está em branco. Embora eu não consiga ler o que está aqui, eu consigo ver que tem alguma coisa escrita, por conta que tem o contraste, certo? Nessa daqui, eu não consigo identificar que tem alguma coisa escrita. O que eu consigo ver ainda é a tabela nutricional. Embora eu não consiga ler nenhuma dessas duas opções, com o meu olho eu vou conseguir ler, certo? A diferença é que essa eu consigo identificar que tem alguma coisa e essa eu não consigo identificar, porque falta o contraste. Então, isso é muito importante. E por que eu estou te falando sobre essa questão do contraste? Por que eu estou entrando nessa via? Porque esse vídeo ele pode ajudar pessoas que convivem com alguém que tem baixa visão. Inclusive, nesse momento, eu convido você que está me assistindo e que tem o convívio com uma pessoa com baixa visão, seja primo, namorado, esposo, enfim, qualquer coisa. Compartilhe esse vídeo com essa pessoa e também aprenda um pouco para que o convívio de vocês seja melhor. Uma coisa que nós, pessoas com deficiência visual, fazemos muito é decorar as coisas. Então, por exemplo, eu sempre falo aqui para vocês não mudarem as coisas de lugar. Por quê? A gente não tem muita noção de espaço. Eu consigo ver as coisas, mas o espaço entre essa coisa e o meu olho é estranho de explicar. É como se o meu olho enxergasse um tamanho bem pequeno, sabe? E eu não conseguisse ter a dimensão do espaço, de onde eu tô para onde aquele objeto tá. Então, se você fica mudando de lugar o tempo inteiro, eu vou acabar esbarrando. A pessoa com baixa visão vai acabar esbarrando, porque ela não vai ter esse senso. E quando está sempre no mesmo lugar, a gente já sabe onde tem cada coisa, diminui o acidente, diminui esses esbarros dentro da própria casa. Então, essas informações são muito importantes. E assim, eu sei que é um vídeo confuso, eu tentei aqui te explicar de uma forma mais didática e clara possível o que é a baixa visão, mas eu sei que é muito difícil. Tem pessoas com baixa visão que vão ter claridade à luz, sensibilidade à luz, né? Eu, por exemplo, sou uma dessas pessoas. Eu tô aqui, eu tô conseguindo enxergar o que tá aqui no celular me filmando agora. Eu consigo, por exemplo, vamos lá, usar esse exemplo aqui para vocês entenderem como é a minha visão. Eu consigo ver meu celular ali, consigo me ver. O que eu não consigo enxergar? Eu não consigo enxergar se meu óculos está torto, se meu óculos está no lugar. Não consigo enxergar se meu cabelo está bagunçado ou não. Não consigo ver se a minha maquiagem está boa, se o meu batom está bom. Observe que esses detalhes em si eu não consigo ver. E é porque vocês estão aí, ó, à distância de um braço, mais ou menos. Mas eu consigo me ver. Eu só não consigo ver os detalhes.
Por isso que às vezes eu apareço aqui no vídeo, tô com o cabelo de um jeito, tô com a maquiagem meia doida, mas é porque, desculpem aí, eu não consegui perceber essas nuances, esses detalhes aí da baixa visão. Então, voltando para a questão da sensibilidade à luz, eu consigo ver aqui. Se eu for com esse celular aqui lá para fora, meu olho ele já vai ter a tendência de querer fechar e eu já não vou conseguir enxergar o que está aí no visor do celular, por conta da questão da sensibilidade à luz. Uma coisa também que eu não consigo ver, falando para vocês agora, o celular, quando ele está gravando, ele fala quantos minutos tem aqui em cima. Eu consigo ver o laranjinha ali que tá mostrando, que tá filmando, mas eu não consigo ver qual o tempo. Eu não consigo ver quanto tempo que eu já estou aqui falando com vocês. Então, são esses detalhes da baixa visão que fazem toda a diferença de você entender e melhorar a convivência com essa pessoa. Então, a pessoa com baixa visão, ela vai ter muitos desafios, muitas barreiras, muitas dificuldades no seu dia a dia. Por quê? Por exemplo, pegar um ônibus é muito desafiador. A gente não consegue enxergar o letreiro do ônibus quando ele está em movimento. Para a gente conseguir enxergar, o ônibus tem que estar parado e a gente tem que estar perto dele para conseguir enxergar. Entendeu? Então, assim, tem coisas que a gente vai ver e tem coisas que a gente não vai ver. O ônibus eu vejo tranquilamente. Agora, o letreiro, para onde ele está indo, eu não consigo ver. Então, eu espero que esse vídeo ele tenha aberto a sua mente, tenha te feito entender um pouquinho mais sobre a baixa visão. Eu sei que é um pouco complexo de explicar, né? Até porque eu não tenho uma comparação, né? Digamos assim, de dizer para você como é que a pessoa enxerga normalmente e como que o baixa visão enxerga. Mas eu acredito que deu para clarear um pouco e entender um pouquinho mais sobre essa deficiência visual tão desafiadora. Se você tiver alguma dúvida sobre esse assunto, sobre a baixa visão, deixa aqui nos comentários que eu respondo em um vídeo para vocês, caso seja necessário, né? Se for uma dúvida mais ok de responder no comentário, eu respondo lá. Caso contrário, eu gravo um vídeo e te explico como funciona a sua dúvida, tá bom? Eu vou ficando por aqui. Um beijo para vocês e até o próximo vídeo.